Sejam muito bem-vindos a este vídeo em que vamos estar a fazer uma breve previsão do que teremos no Exame Nacional de Geometria Descritiva A de 2023. E para isso, nesta apresentação, vamos ver o que vai sair no exame, quantas questões vamos ter e sobre o que será cada uma dessas questões e, por fim, veremos como nos podemos preparar bem para a prova deste ano. Temos aqui a informação publicada pelo Instituto de Avaliação Educativa para a prova de Geometria Descritiva e, no objeto de avaliação, podemos perceber os blocos principais no qual vai incidir a nossa avaliação, ou, por outras palavras, os conjuntos de matéria nos quais se irão focar os problemas que vamos ter na nossa prova. Começando aqui pela representação diédrica, temos a representação de entidades geométricas elementares e, queremos com isto dizer, pontos, retas e planos condicionadas por relações de pertença e ou resultantes de interseções. A representação de figuras planas ou de sólidos geométricos, a representação de sombras de figuras planas ou de um sólido geométrico, a representação de uma secção de um sólido geométrico e a representação da interseção de uma reta com um sólido geométrico. Para a representação axonométrica, temos a representação de uma forma tridimensional resultante da justaposição de sólidos geométricos em axonometria clinogonal ou ortogonal. Então, à semelhança do que já tem acontecido nos anos anteriores, estes são os blocos nos quais vai incidir a avaliação deste ano. Mas, para percebermos mais claramente o que vamos encontrar na prova deste ano, precisamos de ter em mente o número de questões que vamos ter e sobre o que será cada uma dessas questões. Então, temos aqui o nosso esquema que nos vai servir de ajuda. Bem, desde o ano de 2021, todas as 6 provas de exame que tivemos incluíram na sua introdução a seguinte descrição que temos aqui no topo. A prova inclui 2 itens devidamente identificados no enunciado, cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 3 itens da prova, apenas contribuem para a classificação final os 2 itens cujas respostas obtêm a melhor pontuação. Então, significa que temos 5 itens na totalidade, em que 2 deles vão contar obrigatoriamente para a nossa avaliação e dos restantes 3 irão contar apenas os 2 nos quais nós obtivermos a melhor pontuação. Os 2 primeiros itens serão aqueles que contarão obrigatoriamente para a nossa classificação e do item 3 ao item 5 teremos aqueles que irão contar apenas os 2 com a melhor pontuação. O que é que nós podemos extrair ainda a respeito de cada um destes itens? Na primeira questão, teremos a representação de pontos, retas e planos condicionados por relações de pertença e ou interseções. E aqui gostávamos de chamar a atenção para algo que tem acontecido nestas provas dos últimos anos. Em todas as 6 provas que tivemos, houveram sempre exercícios sobre interseções de retas e planos e interseções entre planos. Mas, em 2 desses exercícios, ao contrário do que costuma acontecer, em que temos de determinar o ponto de interseção ou a reta de interseção, o exercício pedia-nos para determinar os elementos que se intersetam nesses elementos. A título de exemplo, vamos ver aqui o que aconteceu no exame da segunda fase de 2022. E reparemos no que nos diz aqui o primeiro item. Como objetivo, tínhamos de determinar os traços nos planos de projeção de 2 planos, o plano alfa e o plano delta, mas nos dados davam-nos uma reta I que é comum aos 2 planos ou a reta da interseção entre os planos. Este é um exemplo em que não teríamos de determinar a reta de interseção, mas sendo que a reta foi-nos dada nos dados, o objetivo seria determinar os elementos que se intersetam nessa reta. Não podemos garantir que sairá um exercício deste tipo, mas o que sabemos é que, sendo que se tem tornado cada vez mais frequente o item 1 ter um exercício assim, então convém estarmos bem preparados para conseguirmos também resolver um exercício com estas características. Agora, voltando aqui ao nosso esquema, para falarmos um pouco a respeito do item 2. Nele temos um exercício sobre representação de uma figura plana ou de um sólido geométrico, mas ocasionalmente o exercício pede-nos não só para determinar a figura plana ou sólido, mas também
a sua sombra. Quer dizer que é possível que isto volte a acontecer. Agora, vamos voltar a nossa atenção para os 3 itens, dos quais os 2 melhores é que vão contar para a nossa classificação final. A respeito do 5º item, nós sabemos que ele será sempre um exercício sobre representação axonométrica de uma forma tridimensional resultante da justaposição de sólidos geométricos. Já sobre os itens 3 e 4, o que sabemos é que sairão 2 exercícios sobre 2 destes 3 conteúdos, que incluem a representação da sombra de um sólido geométrico, a representação da secção de um sólido geométrico e a representação da interseção de uma reta com um sólido geométrico. Nós não sabemos quais deles vão sair, mas a certeza que temos é que 2 deles têm de sair. Então, tendo em conta toda esta informação, como é que nós nos podemos preparar bem para a prova de Geometria Descritiva A deste ano? Em primeiro lugar, poderá ser prático para nós, numa primeira fase do nosso estudo, focarmos em estar bem preparados para o item 1, o item 2 e o item 5. Porquê? Porque temos a certeza do que vai sair em cada um destes itens. Isto, por si só, poderá garantir-nos uma classificação final de 150 pontos. Ou, por outras palavras, a cotação de 15 valores. Então, imaginando que uma das nossas melhores avaliações entre estes 3 itens é a que corresponde ao item número 5, e para obtermos a cotação máxima só precisamos de somar mais 50 pontos, totalizando assim os 20 valores, então significa que só precisamos de acertar ou tirar a melhor pontuação possível de um destes 2 itens. Assim sendo, nós podemos dedicar mais tempo do nosso estudo a aprimorar 2 destes 3 conteúdos à nossa escolha, porque, ainda que não saia um deles, ao menos temos a certeza que o outro vai sair. A nossa sugestão é que, tendo do restante tempo para estudarmos para o exame, de escolher entre 2 destes 3 conteúdos, um dos que nós escolhamos seja o conteúdo das sombras. Porquê? Porque podendo sair no item 3 e no item 4, ou também no item 2, que como falámos pode ter um exercício sobre sombras, então temos uma probabilidade maior de haver um exercício sobre esta matéria no exame do que as restantes para estes 2 itens. Resumindo, como nos podemos preparar bem para esta prova de Geometria Descritiva de 2023? Numa primeira fase do nosso estudo, será benéfico focarmos-nos em preparar o conteúdo a respeito dos itens 1, 2 e número 5 e, se tivermos pouco tempo restante para estudar, será importante estarmos bem preparados para executar pelo menos 2 dos 3 conteúdos possíveis de sair nestes exercícios do exame. Esta foi uma breve previsão do exame de Geometria Descritiva A de 2023. Esperamos que vos ajude durante esta fase preliminar da prova. Muito obrigado por terem assistido e até à próxima.